Oi, gente. Antes de eu começar a minha aula, eu quero ressaltar para vocês que eu estou sem máscara porque eu estou sozinha aqui na sala, tá? Então, queria virar ali, mas não sei como. Mas não, eu queria virar a câmera, né? Mas não, acho que não tem como. Mas não tem ninguém aqui, tá, gente? Eu estou sozinha na sala, por isso que eu estou sem máscara. E aí dá para vocês perceberem que eu estou um pouquinho gripada, tá? Então, por isso que eu retirei a máscara, por eu estar sozinha. Como eu ressaltei na aula presencial, que eu não poderia dar aula para vocês na sexta-feira, tô até rouca. Na sexta-feira eu precisava me ausentar, precisaria me ausentar, eu tenho 2 horários na sexta, um com o oitavo e um com o nono. Então, eu adiantei aqui minha aula, tá? Para que vocês não fiquem ociosos aí, tá bom? Então, vamos lá. Na apostila 7, o próximo capítulo, depois de área de figuras planas, é volume e capacidade, tá? A gente vai já ver aí a diferença, quando é que eu tenho volume, quando é que eu tenho capacidade, quais as unidades de medida do volume, quais as unidades de medida da capacidade. Nós aprendemos que quando eu vou determinar a área de uma figura ou de um terreno, a distância, eu trabalho com quilômetro, quilômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, sempre elevado ao quadrado, porque eu estou trabalhando com área, né? Então, por exemplo, se eu quiser saber a área de um retângulo, eu vou multiplicar a base vezes a altura. Então, digamos que a base seja 5 centímetros, a altura 2 centímetros. Então, tem 5 vezes 2, 10 centímetros ao quadrado, né? Então, seria mais ou menos isso aqui, ó, 10 centímetros quadrados, tá? Porque eu estou trabalhando com área. Quando eu passo a trabalhar com volume, eu continuo com a mesma unidade de medida, porém, eu passo a ter o expoente 3. Tia, por que expoente 3? Quando a gente está trabalhando com área, a gente só tem 2 medidas aí a ser trabalhada, né? Quando a gente trabalha com volume, então na área a gente tem 2 dimensões. No volume a gente passa a ter 3 dimensões. Tia, quais são essas dimensões? Gente, desculpa o barulho, é uma construção aqui ao lado. Tia, quais são essas dimensões? Comprimento, largura e altura, né? Então, essas 3 medidas eu chamo de 3 dimensões. É por isso que no volume eu trabalho com quilômetro ao cubo, hectômetro ao cubo, decâmetro ao cubo, metro ao cubo, decímetro ao cubo, centímetro ao cubo, milímetro ao cubo, tá? Então, 3, expoente 3, porque significa que eu tenho 3 vezes centímetro, 3 vezes um metro, 3 vezes o quilômetro, 3 vezes o decâmetro e assim sucessivamente. Porque no volume eu tenho comprimento, largura e altura, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Coloquei aqui. Volume de um bloco retangular. Tia, o que é um bloco retangular? Vocês já devem ter visto, gente, aqueles blocos de concreto que se utiliza aí na engenharia civil, em construções de casa. Ali é um exemplo de bloco retangular, né? Ali eu tenho comprimento, eu tenho largura ou espessura e eu tenho altura. Então eu tenho 3 dimensões distintas. Eu queria algum formato aqui, mas eu não tenho. Vamos lá, desenhei aqui mais ou menos um bloco retangular, tá? Só para servir de exemplo para vocês. Então, eu tenho aqui um bloco retangular. Meu bloco retangular tem 30 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura ou espessura e 20 centímetros de altura, tá? Então, eu tenho 3 dimensões distintas aqui. Tenho 3 medidas diferentes. Eu tenho comprimento, eu tenho largura e eu tenho altura, tá? Então, se eu tenho comprimento, eu tenho largura e tenho altura, eu estou trabalhando com volume, certo? Eu coloquei aqui, olha, o meu bloco retangular possui as seguintes 3 dimensões. Tem 30 centímetros de comprimento, tem 10 centímetros de largura e tem 20 centímetros de altura. Se eu perguntar para vocês qual o volume desse bloco retangular, se eu quisesse preencher esse bloco retangular aqui de concreto, de cimento, de água, quanto eu deveria colocar aqui para que o volume desse meu bloco retangular fosse todo preenchido? Então vamos para cá, para o próximo ponto.
aqui, espero que dê para vocês verem bem, tá aqui. Para calcular o volume de um bloco retangular, multiplicamos suas dimensões. Então, o volume de um bloco retangular, o BR é bloco retangular, é o valor do comprimento vezes o valor da largura vezes o valor da altura, tá, gente? Ou seja, o volume de qualquer bloco retangular é a área da base vezes a altura, tá bom? Quem é a área da base? Comprimento vezes largura. Então, eu só adiciono a altura, porque, olha, essa área da base aqui, nós aprendemos quando nós calculamos a área do retângulo, né? Como a gente passa a trabalhar com o bloco, eu vou acrescentar a altura. Tá bom? Então, para eu calcular o volume de um bloco retangular ou de qualquer objeto que possua o formato de um bloco retangular e que possua 3 dimensões, comprimento, largura e altura, eu vou multiplicar as suas 3 dimensões, tá? Então, vamos lá. Se eu sei que V é volume, A, B é a área da base e H é a altura, e eu sei que para eu determinar o volume de um bloco retangular ou qualquer objeto que possua o formato de um bloco, basta multiplicar o comprimento, a largura e a altura. Então, vamos tomar como exemplo, vou virar aqui para vocês, o bloco retangular do início, tá? Que tinha 30 de comprimento por 10 de largura e 20 de altura. Então, eu vou calcular o volume desse bloco retangular. Vou calcular o volume desse bloco retangular, tá? Então, vamos lá. Então, portanto, teremos, vamos calcular aqui, deixa eu alinhar aqui bacana. Pronto. Então, vamos lá. O volume do meu bloco retangular é igual. Quanto ele mede de comprimento? Volta lá. Ele mede 30 centímetros de comprimento, vezes ele tem 10 centímetros de largura, vezes ele tem 20 centímetros de altura. Então, eu tenho aqui as 3 dimensões do meu bloco retangular. Então, o volume daquele bloco é igual. 30 vezes 10 dá 300. Eu vou fazer direto, tá? Vou fazer direto. Olha, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Tá? Eu tenho 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. 6.000, tá? Foi o que eu fiz. Primeiro eu multipliquei os números, tá, gente? Ó, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6. Depois eu acrescentei a quantidade de zero. Eu tinha um zero em cada dimensão. Então, aqui, 3 zeros. Comprimento, largura, altura. Como eu tenho centímetro 3 vezes, eu estou trabalhando com volume, eu já disse que volume é cubo, então eu tenho centímetro ao cubo. Porque eu tenho centímetro do comprimento, eu tenho centímetro da largura e eu tenho centímetro da altura. Então, quando eu multiplico os 3, eu determino o volume. Então, o volume é dado em ao cubo, por eu possuir 3 dimensões. Tá? Então, eu posso dizer que o volume daquele bloco inicial retangular possui 6.000 centímetros cúbicos de volume. Ok? Tudo bem até aí? Certo. Então, eu vou encerrar aqui para o vídeo não ficar muito longo e eu ter dificuldade de postar. E eu volto com a relação entre volume e capacidade. O que é que eles têm em comum? Qual a diferença dos dois, tá bom?